Controle judicial. Pontos fundamentais. O controle judicial é um dos pilares fundamentais do Estado democrático de direito e tem como objetivo garantir a legalidade e a constitucionalidade dos atos praticados pelos poderes públicos, em algumas situações, também pelas entidades privadas. Este controle é exercido pelo Poder Judiciário, que atua como guardião dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 e assegura a aplicação correta das normas jurídicas em situações concretas. A importância do controle judicial reside na sua capacidade de equilibrar os diferentes poderes do Estado, evitando abusos e garantindo que as ações governamentais sejam compatíveis com os princípios constitucionais. Por meio desse controle, o Poder Judiciário intervém para corrigir atos ilegais, arbitrários ou inconstitucionais, promovendo a justiça e preservando os direitos dos cidadãos. O controle judicial pode incidir sobre atos administrativos, legislativos, em algumas circunstâncias, até mesmo sobre atos normativos. No âmbito administrativo, o Judiciário analisa a conformidade dos atos praticados pelos gestores públicos, verificando se respeitam os limites legais e os princípios da administração pública, como a legalidade, moralidade e eficiência. Por exemplo, um cidadão que se sinta prejudicado por um ato administrativo pode ingressar com uma ação judicial para contestar a validade desse ato. No tocante aos atos legislativos, o controle judicial verifica a constitucionalidade das leis e normas editadas pelos legisladores. Esse tipo de controle é fundamental para assegurar que as normas estejam em harmonia com os preceitos constitucionais. Um exemplo clássico é quando uma lei é questionada por contrariar direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Nesse caso, o Poder Judiciário pode declarar a lei inconstitucional, impedindo sua aplicação. O controle judicial pode ser exercido de forma concentrada ou difusa. O modelo concentrado ocorre em tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, que é responsável por analisar questões de constitucionalidade em âmbito nacional. Já o controle difuso permite que qualquer juiz ou tribunal examine a constitucionalidade de uma norma ao julgar casos concretos. Essa dualidade amplia o alcance do controle judicial e assegura que a constitucionalidade das normas seja verificada em diferentes níveis do sistema judicial. Um aspecto relevante do controle judicial é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Esse princípio assegura que todos os cidadãos têm acesso à justiça para resolver conflitos e proteger seus direitos, mesmo diante de atos praticados pela administração pública ou pelo legislativo. O controle judicial também desempenha um papel importante na proteção dos direitos fundamentais. Por exemplo, em situações em que uma política pública compromete o direito à saúde ou à educação, o Judiciário pode intervir para garantir que tais direitos sejam efetivamente respeitados e promovidos. Essa atuação é conhecida como judicialização das políticas públicas e tem gerado debate sobre os limites da intervenção judicial em questões de competência do Executivo e do Legislativo. Por outro lado, o controle judicial enfrenta desafios, como o risco de interferência excessiva em decisões administrativas ou políticas, o que pode comprometer o princípio da separação dos poderes. Por isso, é essencial que os juízes atuem com cautela e fundamentem suas decisões com base nos princípios e normas constitucionais, evitando transformar o judiciário em um poder gestor. Outro ponto relevante do controle judicial é sua relação com o princípio da segurança jurídica. A atuação judicial deve buscar garantir previsibilidade e estabilidade nas relações sociais, respeitando a boa-fé dos envolvidos e as normas previamente estabelecidas. Isso é especialmente importante em casos que envolvem decisões com impacto coletivo, como a anulação de políticas públicas ou contratos administrativos. No âmbito do controle judicial, há também instrumentos específicos que permitem o questionamento de atos ou normas, como a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, o mandado de segurança, o habeas corpus e o habeas data. Cada um desses instrumentos tem uma finalidade específica e contribui para a efetividade do controle judicial em diferentes contextos. Além disso, o controle judicial pode ser acionado em questões ambientais, trabalhistas, tributárias e outras áreas em que há conflitos de interesse entre o poder público e os cidadãos. Por exemplo,
Em casos de degradação ambiental causada por omissão do Estado, o Poder Judiciário pode determinar medidas para proteger o meio ambiente e garantir o cumprimento das leis ambientais. Um exemplo prático de controle judicial pode ser observado em decisões que anulam licitações públicas por irregularidades, protegendo o erário e a concorrência justa entre os participantes. Outro exemplo é a suspensão de atos normativos que violam direitos fundamentais, como uma portaria que restringe liberdades individuais sem respaldo constitucional. A evolução tecnológica também tem impactado o controle judicial, especialmente com o uso de ferramentas digitais que facilitam o acesso à justiça e a tramitação de processos. Plataformas eletrônicas, audiências virtuais e sistemas de inteligência artificial têm contribuído para tornar o controle judicial mais ágil e acessível. O controle judicial, ao mesmo tempo em que corrige abusos, desempenha um papel pedagógico ao orientar a conduta dos poderes públicos e reforçar os valores democráticos. Ao exigir que as ações governamentais respeitem os limites legais e constitucionais, o Judiciário fortalece a confiança da sociedade nas instituições e promove um ambiente de justiça e igualdade. Por fim, é essencial compreender que o controle judicial não deve ser visto como uma solução para todos os problemas sociais ou administrativos. Ele é uma ferramenta de última instância, que deve ser acionada quando os demais mecanismos de controle não forem suficientes para resolver os conflitos. Dessa forma, o controle judicial contribui para a harmonia entre os poderes do Estado e a promoção de uma sociedade mais justa e democrática. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!